Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Muito bom estar com vocês. Como eu havia dito, nós voltaremos às quintas-feiras, como nós estávamos. Eu, por 2 semanas, não tive condição de dar uma aula, porque eu estava com as vistas um tanto quanto machucadas, né? Mas agora já estou recuperado e nós voltamos agora todas as quintas-feiras, se Deus quiser. Tá bom? E nós vamos continuar falando sobre a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é o que sugere para este trimestre aqui a revista da CPAD. E nós estamos hoje na 6ª aula, as nossas armas espirituais, falando sobre as nossas armas espirituais. E vamos lá, né? A verdade prática já nos diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então nós hoje estaremos falando sobre isso com os irmãos, meus amados. E a leitura que nós faremos nos trará bastante a respeito disso. Mas vamos lá, vamos dar início com um pequeno comentário com os irmãos aqui. Meus irmãos, na aula anterior, nós aprendemos que nós temos 3 inimigos que nos atacam durante a nossa caminhada para o reino de Deus. Nós estamos aqui como cristãos indo para o reino de Deus, buscando a santificação e indo para o reino. Mas o diabo ele não cansa de nos atacar, né? Então nós vemos aí esses 3 inimigos na aula passada. E aqui nós precisamos também a resistir a eles. Nós precisamos resistir com todas as nossas forças. E esses inimigos são, como nós já falamos na aula passada, o diabo, a carne e o mundanismo, ou o mundo pecaminoso. E falamos também para os irmãos que a fé e o nosso relacionamento com Deus é o que nos fará vitoriosos nessa luta. E hoje nós veremos as armas, né? As armas com as quais nós lutaremos. Eu prefiro chamar de ferramentas espirituais. Eu prefiro chamar de ferramentas espirituais, mas aqui na aula nós estamos falando sobre armas verdadeiramente, né? E essas armas, elas nos são disponibilizadas, meus amados irmãos, através da relação com Deus e da nossa fé, tanto para nos defendermos quanto para resistirmos ou atacar, como queiram, algumas pessoas querem dizer atacar. Mas vamos à leitura do texto, ele já vai deixar algumas coisas postas para nós entendermos, né? E nós vamos fazer a leitura. O texto sugerido está em Lucas 4, de 1 a 4 e de 16 a 20. Vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então vejam bem aqui, Jesus fez jejum por 40 dias. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu também com a palavra de Deus, dizendo isto a ele, né? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz vida, não é verdade? E aí já vamos para o versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Essa é a leitura sugerida, já nos deixa bastante coisa clara, já nos esclarece bastante a respeito da nossa aula de hoje, não é verdade, meus irmãos? Mas vamos lá, para podermos iniciar, nós precisamos entender que a Bíblia, ela fala aqui de armas de ataque. Ela fala de armas de ataque durante a leitura da Bíblia. Nós vemos a espada, a vara, a funda, arco e flecha, dardo, lança, entre outras armas, né? E fala também de armas de defesa,
como escudo, como capacete, couraça, caneleira, entre outros também. Não vou ficar falando um por um para os irmãos aqui. As armas estas, meus amados, que são utilizadas pelos exércitos antigos. Né? Agora, o que nós precisamos entender aqui hoje é que aqui, nesta aula de hoje, nós estamos falando de guerra espiritual, de uma guerra espiritual. E mesmo sabendo que o diabo e os seus anjos caídos usam coisas do mundo para nos atacar, e nós veremos isso durante essa aula, vamos supor, você pegou uma estrada e quer prosseguir naquela estrada, ele vai colocar buracos ali, coisas para interferir naquele seu deslocamento. Eles usam coisas do mundo para te atacar. A nossa luta, nós como cristãos que somos, é na realidade contra as potestades do ar. Então é uma luta verdadeiramente espiritual, meus amados. Portanto, se a batalha é espiritual, a ferramenta tem que ser espiritual. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Entenda que nós cristãos, se nós cristãos estivermos com armas incompatíveis, nós vamos perder essa luta. E é por isso que Deus nos disponibiliza as armas mais poderosas espiritualmente. Entenda, portanto, que o cristão, ao perder a batalha, é pelo fato dele estar usando as armas erradas. As armas erradas. Ou não estar sabendo usar corretamente as armas disponibilizadas por Deus. Ela está disponibilizada para todo ser humano, para mim, para você, para o seu irmão, para o seu amigo. Está disponibilizada para todo ser humano, meus irmãos. Mas só que tem uma coisa, você tem que estar realmente disposto a resistir e a lutar contra os ataques do diabo, contra os ataques da carne, contra os ataques do mundo. Nós vimos isso na nossa aula passada. O que nós temos que perceber é que estas armas, elas são espirituais. Só que nós devemos acessá-las neste mundo físico aqui, que nós vivemos. Nós precisamos acessar com a nossa boca, com o nosso pensamento. Então é através do nosso pensamento, da nossa conversão, da nossa comunhão com Deus, da nossa oração e da nossa ação que nós acessamos essas armas poderosas que Ele nos coloca à disposição. E para isso, meus amados, precisa verdadeiramente se ter fé. Lembre-se que a fé, meus amados, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso está em Hebreus 11:1. Não podemos esquecer disso. Nós não podemos ficar aqui esperando que venha uma pessoa na nossa frente, apareça na nossa frente um espírito e fale conosco. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que a gente não vê, de coisas que a gente não vê. Só assim, só tendo fé, meus irmãos, e fazendo uso dessas ferramentas que nós poderemos nos tornar poderosos guerreiros de Cristo nessa luta. Nós já sabemos que Satanás ele já está derrotado. Né? Porém, nós somos alertados, meus irmãos, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. E que o diabo, ele é nosso adversário. E ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8 nos fala dessa maneira. Nós não podemos, meus irmãos, dar espaço ao maligno, entenda isso. E aí você fala, mas como dar espaço? Como é que eu posso dar espaço ao maligno? Meus amados, isso é simples. Esses espaços, eles vêm através de dúvidas. Se você tiver dúvida com relação a Deus, a Cristo, a sua relação com Ele, ao Espírito Santo, você vai ter dúvidas e essas dúvidas vão abrir brechas, vão dar espaço. Esse espaço, essas brechas vêm através de discussões inúteis com quem quer que seja e por qualquer motivo que tira você da paz, ou seja, tira de você a paz de Cristo que tem que reinar no seu coração. O cristão tem que estar em paz com Cristo. O mundo jaz no maligno, mas ele tem que estar em paz com Cristo. Ele, Cristo.
Mas, infelizmente, o ser humano ele se permite ser atingido por banalidades, né? É a falta de paz em Cristo. É isso que leva o ser humano a dar brechas ali para o maligno. E é por isso que nós devemos buscar em Deus e na sua palavra refúgio para todas as nossas questões. Desta maneira, o Senhor deve de fato ser o nosso refúgio e fortaleza. Nós lemos tanto isso, é nele que nós devemos esperar e confiar, é o que diz o Salmo 91 no versículo 2. Ele deve ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e não o outro homem, não o ser humano, não pessoas que... Não, nós temos que estar em Cristo, em Deus, e ter paz em Deus, paz em Cristo. O ser humano, cada um tem uma maneira de ser, de agir e de pensar, e nós seremos atingidos pelo ser humano. A palavra de Deus é imutável, inerrante, meus amados. Ali nós temos firmeza, ali nós temos estrutura, ela nos dá estrutura para nós nos mantermos ali refugiados na fortaleza que é Deus, que é Cristo Jesus. Tá? Muito poucos homens, mas muito poucos homens mesmos vão se fazer recíprocos para os benefícios que você faz para ele. Não espere nada em troca pelo seu amor vindo dos homens, meus amados. A sua recompensa ela vai vir do Senhor. Tá? A sua recompensa ela vem do Senhor. Colossenses 3:24 diz que nós devemos estar cientes de que receberemos do Senhor a recompensa da herança, ou seja, a Cristo, o Senhor, ou seja, a quem nós estamos servindo. Portanto, meus irmãos, não caiam em hipótese alguma na cilada de acharem que não existe batalha espiritual. Existe. Não caiam de maneira nenhuma na cilada de achar que o diabo não existe. Você tem que ser inteligente, você tem que ser lúcido, sensato, você tem que perceber aonde você está inserido, aonde você está vivendo, você tem que ver, você tem que sentir o que é que está acontecendo, você tem que perceber as coisas. Tá? Porque existe sim oposição àqueles que buscam ao Senhor e nós buscamos ao Senhor. Então existe oposição e é grande. É grande, vão ser colocadas pedras no seu caminho, não tenha dúvida disso. E lembre-se sempre que nós estaremos protegidos, sim, desde que nós tenhamos comunhão com Cristo, desde que nós estejamos envolvidos com a palavra de Deus, tenhamos a comunhão através da oração. E se nós estivermos ali mortificando a nossa carne, lutando contra aquilo que o nosso instinto nos leva a fazer. É assim, é dessa forma, é usando os instrumentos que nós estamos apresentando hoje nesta aula, ou seja, a Escritura Sagrada, a oração e o jejum, é desta maneira que nós vamos existir. Porque se você tiver na prática do pecado, você vai abrir brecha. E fatalmente, não tem para onde correr. Você vai perder esta batalha. Eu perderei esta batalha se eu começar a deixar brecha. Qualquer pessoa vai perder a batalha se começar a deixar brecha. Nós não podemos esquecer que Satanás usa, é claro que manipulada, a própria palavra de Deus contra nós, para nos levar ao erro pela falta de conhecimento, quando nós não temos conhecimento. Vejam lá no Éden, vejam também no deserto. Né? Então, estudando a palavra, nós vemos que no Éden o homem caiu mesmo avisado. Deus falou para ele que ele não deveria comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ali no deserto, meus amados, Cristo, como homem, ele prevaleceu. Como homem, ele prevaleceu. Não se esqueça disso. Ele teve fome, como homem. Né? E ele ali nos mostrou que nós podemos sim vencer, usando as mesmas armas que ele usou, sendo homem. Né? Dessa maneira. Portanto, busque, meus irmãos, estas ferramentas. Busque estas ferramentas.
Se nós lermos 1 Tessalonicenses 2,18, nós vamos perceber que o texto nos fala assim, por isso... Sim, o texto nos fala assim, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo. Então, Paulo ele estava querendo ir para algum lugar, vamos por etapa. Não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos impediu, barrou o caminho. A palavra é impediu, é a mesma palavra, impediu, mas no texto, na tradução, está barrou o caminho. Veja a expressão Satanás o barrou. Nós vamos explicar agora o que significa isso. Porém, esta mesma situação vista lá em Atos, nós vemos que, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido, aí o termo já é impedido, não entra barrou, entra impedido, usando-se o mesmo termo, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele foi encaminhado à Macedônia. Vocês devem lembrar desse texto, nós fizemos aula sobre isso há umas semanas atrás, né? Então nós vemos que o Espírito de Deus o impediu. Aí fica aqui a pergunta, né? O diabo tem o poder de impedir algo dos filhos de Deus? E aqui nós podemos aprender com isso, né? No grego, a palavra impedir, koluo, que está nestes dois textos, significa, no texto de Tessalonicenses, uma obstrução de vias, barrou o caminho. Um exemplo seria numa guerra. Numa guerra tem uma estrada que leva a algum lugar, então bombardearam aquela estrada e não dá para passar, você não consegue passar. Então isso seria barrou o caminho. Então o diabo interferiu de alguma maneira para que ele não fosse para lá. Na verdade, já em Atos, meus amados, é o mesmo texto, é a mesma palavra, é a palavra grega, kolu, também traz, né, o significado de opor-se, de impedir a ida. Entenda que impedir é quando você quer fazer algo, mas Deus te leva ao propósito dele, então ele te impede de fazer alguma coisa, ele não permite que você vá. Então é a mesma palavra, kolu significa, né, que foi obstruído a passagem, obstruiu, não permitiu dessa maneira, e no outro é quando Deus, ele verdadeiramente, ele tem um outro propósito e não permite que você vá. Então Deus, ele te impede verdadeiramente. Já o diabo, ele acaba colocando obstáculos, né? Então, analisando o caso em si, nós vemos que é justo o que Paulo quer fazer. Paulo queria ir lá, ele queria pregar o evangelho, é certo, mas não era a vontade de Deus para aquele momento. Não era a vontade de Deus para aquele momento. Portanto, este impedimento é para que se cumprisse o direcionamento de Deus. Ele foi enviado para a Macedônia, né? Nós vimos isso nas aulas anteriores, não preciso nem ficar martelando muito em cima deste ensino. Entenda, portanto, que o diabo, ele pode sim impedir o seu progresso colocando o quê? Obstáculos. Ele pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus, sim, colocando obstáculos. Se você não estiver totalmente envolvido com Deus e com as ferramentas que nós estamos te apresentando hoje, essas ferramentas de guerra, você vai ter dificuldade para trilhar o caminho. Sem as ferramentas é impossível, né? É impossível. No segundo assunto, meus amados, nós falaremos o quê? Agora nós estaremos mais direcionados às ferramentas. Quais são as ferramentas? As 3 armas espirituais do cristão. É sobre isso que nós falaremos agora. Então, quando nós fizemos a leitura, nós vimos ali a resposta de Jesus ao ataque de Satanás lá no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Mateus 4:4. E esta é a nossa primeira arma, meus amados, a palavra de Deus. Aí eu pergunto, você conhece a palavra de Deus? Você se interessa de verdade por ela? Você lê e vive esta palavra? Se a sua resposta for sim, ótimo.
maravilhoso. Mas se a sua resposta for não ou mais ou menos, comece a se empenhar nesta busca. Comece a se empenhar neste relacionamento, ao custo de se perder a salvação, por um simples descuido ou achismo. Nós, seres humanos, não, tá bom assim, eu estou indo na igreja uma vez por semana, estou indo na igreja 2 vezes por semana, Deus fala comigo naquele momento, Ele me abastece, eu fico a semana inteira cheia de Deus. É o achar que está bom assim, é o achar que está satisfatório, é achar que já é o suficiente. Hoje, meus amados irmãos, nós vemos que estão substituindo a palavra de Deus por teologias modernas. Se você vê bem nas igrejas hoje, os psicólogos, os profissionais de autoajuda, os coaching, esses profissionais, eles têm cargo até vitalício em certas igrejas. Eles não perdem o lugar de maneira nenhuma, são pessoas contratadas para irem lá e falarem, porque elas sabem mexer com a mente da pessoa, elas sabem administrar as pessoas. E são tidas como neste cargo, mas de uma maneira assim, independente de chamado, independente de intimidade com Deus. Sabe, independente de uma vida santificada. As pessoas vêm pregar ou vão pregar em igrejas e a igreja não conhece sequer o que aquela pessoa faz da vida. Elas chegam, pregam, você dá glória a Deus e você está no caminho errado, por total desconhecimento daquela pessoa. Às vezes a pessoa vem, prega bem, mas a pessoa está caída, não era para estar ali. Nós ouvimos sempre na nossa igreja que para estar no púlpito, você precisa estar em comunhão com Deus, você precisa estar em santificação. É desta maneira. É assim, meus amados. Então nós precisamos, tá? Nós precisamos sim de intimidade com Deus e nós precisamos de uma vida santificada. E devemos, na verdade, meus amados, desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, a verdadeira palavra de Deus, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Nós precisamos crescer para a salvação, não é ir lá e você pode, você consegue, você vai fazer. Eu vim aqui hoje, aí o profeta vai lá e profetiza para você, profetiza a bênção, ou então profetiza para você que, olha, hoje você teve um livramento de morte, meus amados, vamos começar a prestar atenção. Vamos começar a ver aonde nós estamos, o que é que nós estamos fazendo. 1 Pedro 2,2 nos fala dessa maneira. Nós precisamos estar em crescimento para a salvação. É dessa maneira. Ou seja, busque ansiosamente a verdadeira palavra de Deus. E lembre-se, né, que nós devemos ter continuidade na santificação recebida no batismo. Nós somos batizados ali, nós somos santificados. Só que nós precisamos dar continuidade a essa santificação ao custo de se perder a salvação, meus amados. Todos nós sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus. Vocês lembram disso? Está na Escritura. Tá? Nós batemos muito nesta tecla. Leiam Hebreus 6:1 e entendam de uma vez por todas. Nós precisamos de santificação progressiva em nossas vidas, não estagnada, não morta. Nós precisamos seguir em frente, a caminho do reino de Deus, e só assim nós seremos vencedores. Não tenha dúvida disso. Até quando, meus amados irmãos, nós estaremos cometendo o mesmo erro continuamente, que é o estar imóvel, estar em uma relação que pede ação, que pede continuidade? Até quando nós estaremos imóveis? Afinal, nós estamos prosseguindo ou estamos estagnados, aguardando a vinda do Cordeiro? Não é? Eu estou aguardando a vinda do Cordeiro. Só que eu preciso aqui alertar os irmãos e ser direto neste ponto. O Cordeiro, ele já veio, meus amados. Cristo, ele já veio, Jesus já veio como Cordeiro, ele se sacrificou por nós.
Agora, na próxima vinda, ele virá como justo juiz para julgar. Apocalipse 20:15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então ele vem agora com a sua justiça. Ele não vem como cordeiro para fazer alguma coisa por você. Ele já veio, ele já fez. Ele já derramou sobre todos nós a sua graça, a sua misericórdia, a sua paz. Meus amados, agora ele vem como justo juiz. E quando eu falo assim para os irmãos, na verdade, para que vocês entendam que não é você conhecer a Escritura, ipsis literi, que você precisa conhecer, decorar a Escritura, mastigar. Não, meus amados. Você precisa saber, você precisa entender, você precisa estudar sobre o que te leva para o reino de Deus. Você precisa conhecer o caminho, você precisa ter um conhecimento geral. Não precisa ter nada de cor, meus amados. Mas você precisa entender quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, o que ele fez e o que ele faz por cada um de nós, e seguir o caminho que ele determina para que nós trilhemos, para chegarmos ao reino. Tá? Aquele caminho que nos é apresentado por quem? Pela Escritura Sagrada. Nós temos que aprender a passar por este caminho, como agir, como viver e como chegar à eternidade em Cristo Jesus, meus irmãos. É simples. Não precisa decorar, você não precisa ser um expert, você precisa saber, você precisa tomar conhecimento, tomar a decisão e agir no sentido do reino de Deus. Então, as Escrituras Sagradas, elas nos dão esse entendimento e esse conhecimento. A segunda ferramenta indispensável é a oração. E entenda que a oração é a oração, meus amados, que gera relacionamento com Deus. Ela traz uma comunhão, ela traz ali uma conexão. É através da oração que nós nos aproximamos de Deus. Você não consegue se aproximar de Deus somente com a palavra, somente com a leitura. Porque, como nós já vimos, o próprio diabo conhece e muito bem a palavra de Deus. Já vimos isso, já falamos sobre isso. É necessário a oração. É necessária a oração. É lógico que a oração sem conhecimento da palavra gera muitas pretensões, chega até à beira do fanatismo, né? A pessoa começa a orar sem o conhecimento, começa a falar um monte de besteira, um monte de coisa e vai até o fanatismo. Ele começa a tomar decisões desconexas e assim vai. E nós precisamos entender também que somente a leitura das Escrituras, sem oração, funciona. Ela vai te tornar somente um teórico. Vai te tornar uma pessoa que conhece os escritos, mas não conhece o autor das Escrituras. Entenda que a Escritura te dá a direção, a Escritura ela te dá a oração. Nós nos lembramos ali de Salmo 119, Salmo 119 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós precisamos entender isso, a Escritura ela dá a direção, dá a orientação, mas a oração, ela te dá o quê? A conexão. A oração, ela te aproxima, ela te coloca frente a frente com a autoridade e o poder que emana do Espírito Santo. Mateus 26:41 diz que nós devemos vigiar e orar para que não entremos em tentação. Vigiar e orar para que nós não entremos. Vigiar é a palavra de Deus, nós temos que estar ali, e orar para que nós não entremos em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto. Mas essa carcaça, essa carne aqui, ela é fraca. O termo vigiai, meus amados, é a palavra grega gregoreu. Gregoreu é o termo, né? Então, nós devemos vigiar. Então, a palavra diz que nós devemos vigiar e orar para que nós não entremos em tentação. Porque o espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca, não é verdade? Então, esse vigiar e orar é dar estrita atenção, é ser cauteloso,
é você ser ativo, é você tomar cuidado para que por causa de uma negligência, por causa de uma indolência, por causa de um descuido, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda você ou alguma outra pessoa. Então você tem que ter muito cuidado. Portanto, aqui o vigiai, meus amados, significa conhecer a Escritura e zelar para que ela se cumpra em seus atos, zelar para que ela se cumpra em sua vida. E é através da oração que o Espírito Santo te dá a força para que você possa perseverar. Nós precisamos entender essas coisas. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar sempre também que um dos princípios do Evangelho é negar a si mesmo. O princípio básico do Evangelho é negar a si mesmo. E aqui nós falamos do jejum. Quando nós falamos de negar a si mesmo, nós falamos do jejum, que é a terceira ferramenta do cristão. Nós já falamos da palavra, da oração e agora vamos falar um pouco sobre o jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos negando, e nós não estamos negando somente coisas, mas sim a nós mesmos. Eu não estou negando o arroz, o feijão, a água. Não, eu estou negando a nós mesmos, eu estou negando a mim. Nós negamos os nossos desejos carnais. Portanto, jejuar não é simplesmente deixar de comer ou deixar de degustar algum alimento que te dá prazer. Mas de fato, repensar. Quando você jejua sacrificando o seu corpo, e com isso você começa a pensar sobre qualquer coisa que te prenda, qualquer coisa que te domine. Você tem que se livrar dessas coisas. Portanto, o jejum é, na verdade, uma constante em todas as tradições religiosas por aí. O jejum, ele transcende, meus amados, entendam isso, o não tomar alimento e não beber água. O jejum, no jejum, renuncia-se a eles, porque eles são fundamentais para a vida, para que nós possamos, assim, repensar o sentido da vida e se perguntar pelo lugar que Deus ocupa na nossa vida. Isso é jejum. É mortificar a carne para se aproximar de Deus, não é destruir a carne. Lembre-se que nós somos a habitação do Espírito Santo. Lembre-se também que os grandes nomes da nossa tradição judaico-cristã, eles jejuaram. Portanto, meus amados, negar a si mesmo é negar aquilo que te controla. Quando você faz jejum, você começa a negar aquilo que te controla, aquilo que te prende, é negar a carnalidade humana, aquilo que te torna escravo. Então, esta é uma ferramenta indispensável. Meus amados, estas 3 ferramentas te levam a um outro nível. Pois a palavra ela te dá a direção, a oração te dá a comunhão e o jejum mortifica a sua carne, te dá o domínio sobre você mesmo. E quando você chega a este nível, você abre a porta para o Espírito Santo habitar em sua vida. Você abre a porta para o Espírito Santo habitar em você. É desta maneira. E sabendo, meus amados irmãos, que Jesus, o nosso maior modelo, ele usou essas 3 ferramentas, e isso fica claro nas Escrituras Sagradas, entendo que Jesus, ele é a palavra. Mas como homem que se fez, ele leu a Escritura Sagrada, nós vimos isso no texto. E foi assim que ele convenceu o diabo no deserto. Quando nós falamos em convencer, nós queremos dizer assim, foi assim que ele venceu o diabo ali no deserto. Como homem carnal, como eu e você, para nos mostrar que nós também podemos. O diabo, ele usava a Escritura e ele contra-argumentava também com a Escritura. Então nós precisamos conhecer um pouco, saber aonde nós estamos querendo ir e buscar estar neste caminho verdadeiramente. Lembre-se que a Bíblia não tem um erro sequer. Quando eu me falo Bíblia, eu quero dizer Escrituras Sagradas. Mas os olhos humanos e a mente
humana, meus amados, a manipula. Faz aquilo que o diabo fez lá no deserto. Entendam que é o diabo e o ser humano que desvirtua o entendimento das escrituras sagradas. Sem generalizar, é claro, não podemos generalizar, porque tem homens que têm uma percepção errada do que está escrito. Lembre-se, meu irmão, que nós devemos parar de buscar o que nos é conveniente ouvir ou aprender. Nós precisamos começar a buscar a verdadeira palavra de Deus. Só assim nós venceremos. Lembre-se e faça igual aos crentes lá de Bereia. Lembre-se e faça igual aos crentes de Bereia. Naquela época, Paulo pregava e eles conferiam o que Paulo dizia com as escrituras sagradas. Eles iam lá e confrontavam com as escrituras sagradas. É desta maneira. A oração, meus irmãos, hoje em dia é uma prática praticamente esquecida por muitos. E em muitos casos ela é mal usada, inclusive, né? Muitos se acham donos dos seus próprios narizes. Eu faço, eu aconteço, eu posso. Esquecem ali de Lucas 6, no versículo 12. Passou um aviãozinho aqui agora. Esquecem de Lucas 6, no versículo 12, né? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ali, meus amados, Cristo orou para escolher os seus discípulos, entre tantas outras vezes que ele orou. Mas eu cito aqui apenas este exemplo, pois nós precisamos entender que devemos consultar a Deus sobre tudo. Só deveríamos tomar as decisões de orar depois de orar a Deus, para sermos abençoados nestas decisões. Meus irmãos, a moda hoje não é o networking que todo mundo fala. Agora, o que significa network? Significa conexão, significa relacionamento. Por que então não nos conectamos com aquele que está vivendo o nosso futuro? Por que você não se conecta com aquele que vive o seu futuro, que quer te dar um futuro, uma eternidade ao lado dele, no reino dos céus? Aquele que está te esperando nas mansões celestiais? Meus amados, aquele que não morre e aquele que não te permite morrer. Porque aqui, meus amados, da mesma forma que nós precisamos do ar para viver, nós precisamos orar para vencer. Então nós precisamos verdadeiramente de oração e muita oração. E quando nós falamos em jejum, esta é mesmo uma prática totalmente divorciada do ser humano. O ser humano dificilmente faz jejum. E quando faz jejum de suquinho, de bala. Uma pessoa para fazer um jejum verdadeiro é difícil. Temos, claro, não podemos, né, falar que não, mas, meus amados, é difícil. Hoje em dia está totalmente divorciado da relação com Deus isso. Vamos excluir aqui as pessoas enfermas que não podem e não devem fazer, a não ser com a permissão médica. Mas todos deveriam jejuar. Ou seja, mortificar a carne. Não é só assim que se mortifica a carne, mas é mortificar a carne. Os crentes de hoje, meus irmãos, pouco praticam, pouco usam esta ferramenta. E quando usam, é para algum propósito específico. Meu irmão está com tal problema, eu vou jejuar para ele ter o problema dele resolvido. Eu estou com tal problema, eu vou jejuar para ter o meu problema resolvido. E o jejum não é para isso. Nós já acabamos de falar para os irmãos. O jejum é para mortificar a carne, para você repensar a sua relação com Deus, colocar Ele em primeiro lugar, você mostrar que você tem poder sobre si e que você está aberto para o Espírito Santo. Lembre-se, meus irmãos, que quando usamos essas três ferramentas, o estudo da palavra, a oração e o jejum, aprofundamos as nossas relações com Deus, assim como fez Moisés, Elias, Daniel, os discípulos e o próprio Jesus Cristo, como nós vimos. Meus irmãos, leiam Efésios 6, todo o texto de Efésios 6, mas a armadura de Deus está ali a partir do versículo 11,
Nós aprendemos muito fazendo essa leitura. Faça essa leitura, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, nós responderemos, estamos aqui à disposição. Espero que a aula tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, de alguma maneira, me ajudou bastante, que Deus abençoe a todos, e na próxima semana, na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos falando sobre o perigo da murmuração. Aqueles que murmuram, né? Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.